Olá, eu sou o professor Edson Botelho e a gente vai falar um pouquinho sobre tratados, respondendo a seguinte pergunta: o que é ratificação? A gente costuma ver muito em jornais que um tratado foi ratificado, não foi ratificado, dando um significado como se aquilo fosse a incorporação, a própria incorporação do tratado, ou seja, ele não vale internamente porque ele não foi ratificado. A validade interna de um tratado só vem após a sua publicação. Bom, vamos compreender isso. Você tem a negociação dos tratados entre os chefes de Estado, chefes de governo, entre os agentes habilitados, aquelas pessoas que têm plenos poderes, ou pela carta de plenos poderes, ou então em razão da sua função. Negociado o tratado, vai ser assinado o tratado. Um tratado pode iniciar sua vigência a partir desse momento, mas a regra geral, a prática das relações internacionais, é que ele precise de uma quantidade de ratificações, ou seja, de uma confirmação de que aquele tratado realmente vai se tornar obrigatório para aquele país. Então o país vai declarar que ele realmente, definitivamente, se obriga perante aquele tratado. Então, essa é a ratificação, esse ato internacional de informar a confirmação do Estado em se obrigar a cumprir aquele tratado. Então, ele inicialmente dá uma informação de que ele está de acordo com o tratado, mas é precário, ainda não tem valor definitivo e demanda uma segunda declaração. Por que isso? Para a gente entender a ratificação, nós temos que entender o porquê. Porque a prática dos estados, a regra geral dos estados é que eles precisam submeter ao seu legislativo. É como não que isso seja identificado formalmente no âmbito internacional, mas os estados que compõem as relações internacionais, os principais estados, têm essa característica. Ou, se você quiser, a maioria dos estados tem essa característica. Hoje, no atual estágio da humanidade, a maioria dos estados tem a separação dos poderes como base para os seus governos, para os seus estados. Então, o chefe do Estado, o chefe do Executivo, vai lá participar da negociação, mas ele, para se obrigar aquela norma para valer internamente, ele tem que passar pelo seu legislativo. Como uma lei. A lei, para obrigar as pessoas, em regra, você precisa de lei. E a lei vem dessa negociação entre o chefe, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, ainda que o Poder Executivo proponha uma lei, ele tem que passar pelo executivo, pelo legislativo e o legislativo aprovar. E aí depois volta para o seu poder executivo. Geralmente é assim que funciona. Essa negociação do executivo com o legislativo para uma lei ser aprovada. A mesma coisa é um tratado. Então, um chefe de Estado, chefe de governo, geralmente não tem carta branca para celebrar o tratado de forma definitiva. Se caso for uma situação de assinatura com validade imediata após a assinatura, tudo bem. Agora, quando aquilo ali vai produzir efeito internamente, geralmente, não existe regra obrigatória. Então a gente fica no geralmente, que é a partir da prática. Então, geralmente passa pelo legislativo. Então, meus amigos, a ratificação vem após a aprovação do legislativo. Então é a manifestação, é um ato de governo, um ato típico de chefe de Estado, chefe de governo, em que ele manifesta o seu compromisso definitivo. Ele confirma, ele ratifica aquilo que ele já se comprometeu antes. Então aquela informação inicial está sendo ratificada. Se é uma relação de dois estados só, é uma troca de notas diplomáticas, né, em que se encaminha essa ratificação. Então, uma troca de instrumentos de ratificação. Se porventura é feito no âmbito de um determinado organismo internacional, a ONU, a OMC, o Mercosul, então a OEA, nós vamos ter o depósito naquela organização internacional, que geralmente tem uma secretaria administrativa. Se é numa conferência, o país sede dessa conferência vai receber, então, esse depósito da carta de ratificação, ou depósito dos instrumentos de ratificação. Beleza? Então, esse é um panorama bem objetivo da nossa ratificação. O que é a ratificação? Que ela não é a incorporação.
Então, se a gente quiser compreender um pouquinho mais o que é incorporação, vem depois da ratificação, depois da validade internacional, aí o chefe do executivo vai lá e publica o tratado, para que ele tenha valor interno como se fosse uma lei. Aí sim você tem a incorporação. Então notem que a ratificação é um momento distinto da incorporação. Pode acontecer de no momento da ratificação, na entrega da carta de ratificação, o chefe publicar também o tratado. Mas não é este o significado. Ratificação não é incorporação do tratado, mas um compromisso internacional. A incorporação é um ato interno, em que se faz com que o tratado tenha, então, valor interno, valor de norma jurídica interna. Beleza? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.